A bendita e a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo, a sua misericórdia e a sua graça esteja nesta manhã com cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, a sua parentela, a sua família, toda a sua caminhada, o teu plano, projeto, sonho, tudo aquilo que você já idealizou neste dia para poder realizar esteja de acordo com a vontade de Deus, nosso Senhor e Salvador. Hoje nós queremos, através deste canal, levar a palavra de Deus ao teu coração, as pessoas que nós estimamos, aqueles que necessitam de cura, de libertação, de transformação e também do aumento de nossa fé. Canal esse que tem por nome Manhã com Deus, vai levando até os corações abatidos, oprimidos, entristecidos, a santa e a gloriosa Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós passamos a conhecer a verdade quando meditamos na Palavra do Senhor. Entendemos os seus mandamentos, os seus preceitos, a sua vontade, que é bendita e eterna para todo sempre. Hoje nós queremos estar trazendo à nossa memória, ao nosso entendimento, o Salmo de número 46. O salmista vai falar acerca do que representa Deus em sua vida. No Salmo 46, verso 1 e o verso 2, vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude para o meio dos mares. Este salmo vai nos trazer a memória do tamanho da grandeza e do poder infinito de Deus. Ele é poderoso para fazer coisas insondáveis, coisas grandes, coisas maravilhosas. Ele é poderoso para poder fazer a terra tremer, para poder fazer os montes se abalarem de um lado para outro, mas também é poderoso, e a certeza que nós temos que ter é que Deus é poderoso para poder fazer em minha vida, em nossa vida, aquilo que Ele deseja e aquilo que Ele apraz. É bem certo que às vezes nós achamos que Deus ele é ruim, que Ele não nos ouve, que Ele não nos vê por causa dos problemas que estamos enfrentando. Pelo contrário, Deus está contemplando cada sofrimento, cada lágrima, cada situação que estamos passando. Por isso, Ele diz na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33 vai dizer que Deus responde àquele que clama. É bem certo que nós temos que aprender a clamar ao Senhor para poder sermos respondidos às nossas orações, às nossas súplicas, os nossos pedidos. É necessário nós clamarmos ao Senhor. A Bíblia fala de um cego que estava à beira do caminho. Jesus passa junto a uma multidão naquele caminho e aquele cego, sabendo que Jesus estava passando ali, começa a gritar, começa a clamar. E então Jesus para e manda ele chamar o cego. Quando o cego chega perto de Jesus, Jesus então opera um milagre. Jesus sabia que aquele homem era cego, sabia que aquele homem necessitava de algo, mas esperou ele clamar. Se nós clamarmos, o nosso Deus vai nos responder. Este Salmo de número 46 vai de encontro a todas as pessoas que hoje vivem com medo. A maioria delas estão passando por dificuldades, às vezes espirituais, saúde, financeira, e tudo que nós queremos na nossa vida é ter uma vida estável, estabilizada, sem passar por aperto, sem passar por medo ou por aflição. E a gente fica preocupado com o dia de amanhã, o que vai acontecer, o que nós podemos fazer para poder obter fama, sucesso, prestígio ou até mesmo a vitória necessária do nosso alimento, daquilo que nós podemos comprar, daquilo que nós podemos conquistar. Quando olhamos para este salmo, o salmista vai dizer: Deus,
O meu Deus, o nosso Deus, é refúgio e fortaleza. Refúgio, queridos, na palavra do Senhor vai dizer de um lugar de abrigo, um lugar de esconderijo, um lugar onde você vai estar protegido contra todas as potestades, contra todos os males que esta vida pode te causar. Deus é o nosso refúgio. Isso não nos diz que nada vai nos acontecer, nada de ruim vai nos acontecer, mas quando nós temos Deus na nossa vida, podemos passar por processos de dificuldade, mas não somos abandonados, não somos esquecidos. Deus vai nos dar a luz no fim do túnel, vai nos dar a solução dos nossos problemas. Já não estamos mais sós, já não conseguimos mais passar por dificuldades sem ter a solução, porque Deus ali está. Lembra dos discípulos que estavam atravessando o mar? E de repente vem uma grande tempestade. Aquela tempestade naquele dia fugiu ao controle dos discípulos. Os discípulos começam a ficar com medo, mas havia algo diferente naquele barco. Jesus estava naquele barco. Jesus estava ali junto aos discípulos, e quando Jesus se levanta, houve uma grande bonança. O vento se acalmou, o mar se acalmou e os discípulos já não tiveram mais medo. Essa é a diferença daqueles que estão na presença de Jesus. Jesus é o nosso refúgio. Se nós buscarmos a Ele, Ele é o nosso refúgio e a fortaleza. Quando falamos de fortaleza, falamos de um lugar que é bem forte, é bem protegido, e encontramos em Deus uma fortaleza poderosa, um lugar que é impenetrável. Quando nós estamos junto de Deus, tudo aquilo que vier a acontecer conosco vai ter que ter o aval de Deus, vai ter que ter a ciência de Deus. O inimigo não vai conseguir nos tocar, o inimigo não vai conseguir tocar na nossa casa, na nossa família, porque nós estamos protegidos pela fortaleza divina do Senhor nosso Deus. Isso nos mostra que Deus, Ele é fiel e poderoso para poder nos guardar. Tudo aquilo que nós precisamos de proteção, de fortaleza, está nas mãos de Deus. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui a 10 minutos, não sabemos o que pode acontecer no final deste dia, mas Deus já sabe, e Ele já está projetando o livramento para cada um de nós, e até mesmo para nossa casa, para nossa família, porque Deus sabe, se acontecer alguma coisa de ruim com algum familiar nosso, nós vamos nos entristecer. Então Ele já produz o livramento e o escape para que nós continuamos felizes e sorrindo e adorando a Ele. Por isso, queridos irmãos, este salmo vem ao nosso encontro nos dizer que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, é um Deus fiel, é um Deus justo, e aqueles que estão debaixo da sua graça estão protegidos e estão guardados. O inimigo não tem possibilidade de tocar em você ou nos seus ou nas coisas que você tem, porque você está guardado não simplesmente por coisas terrenas, mas por um Deus criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Então tenha certeza de que hoje Deus está falando ao seu coração. Não tema, não se aflige, não fique com medo, amedrontado. Por quê? Porque você está clamando a um Deus vivo, a um Deus poderoso, e Ele é refúgio. Se você precisa se abrigar, Deus é o seu refúgio. Se você precisa estar cercado e protegido contra todas as potestades do mal, Deus é a sua fortaleza. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e nós não precisamos temer. No versículo 2 diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que haja uma coisa tão difícil de entender ou de acreditar, alguma coisa tão grande, uma guerra, catástrofe, coisas da natureza, ainda que as coisas sejam tão grandes a ponto de nos tirar o fôlego, o ar, de alguma novidade que a gente nunca tenha visto, ainda que aconteça coisas extraordinárias, o nosso Deus, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o protetor. Nós não podemos ou não precisamos temer. A Bíblia fala, o profeta Abacuque, ele vai dizer: eu confio em Deus, eu acredito em Deus.
Pode as ovelhas não dar o seu fruto, não dar o seu leite, as vacas não dar o seu leite, e a videira não dar o seu fruto. Eu vou continuar confiando em Deus. Tudo de ruim pode acontecer, mas a minha confiança continua sendo em Deus, o Deus da minha salvação, o Deus da sua salvação, queridos. Nesta manhã, receba esta palavra da parte de Deus. Você é um filho amado, Deus te ama, Deus quer você perto dele. Todas as vezes que o vento soprar, que a dificuldade bater a sua porta, clame a Jesus, clama a Ele, chama Ele para perto de você, que Ele está pronto a te ajudar. A Bíblia fala em Isaías 59, os braços do Senhor não estão encolhidos e nem os seus ouvidos estão tampados, agravados, para que não possa ouvir e não possa abençoar. Deus está de braços abertos, esperando somente o teu clamor, e os ouvidos atentos, esperando a você falar ou pedir ajuda a Ele. Ele é o teu refúgio e a sua fortaleza e o seu socorro bem presente na angústia. Deus abençoe o seu dia, queridos e amados irmãos. Fique com esta palavra poderosa da parte do Senhor para o teu e o meu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Seja feliz e que Deus te abençoe. Amém.